Let's bora, galera! Ó, episódio 36 e tá sendo uma realização de um sonho que eu tô com um cara, com a lenda do boxe. Ele vai contar um pouquinho da história que ele já tem, da jornada, né, de todo o processo. Estamos aqui com o professor Átila, mais conhecido como Cebola. É isso, professor? É isso, exatamente. Obrigado, gratidão por você aceitar esse bate-papo com a gente. Imagina, eu que agradeço, é um prazer aí estar batendo papo com vocês. Legal. Vamos lá que falar de luta rende histórias. Rende história. Juro que a gente não vai pegar muito seu tempo, a gente vai ser super rápido, objetivo. Não, fica tranquilo. Mas eu sei que a tua mensagem vai tocar muitos corações. Então, para dar início no primeiro episódio aqui com o Cebola, posso te chamar de Cebola? Por favor. Professor Cebola, a gente vai pagar a continha da loja, né? A gente vai falar de Gummy Med, a creatina em goma, a primeira creatina em goma feita por médicos. Tu já tomou creatina hoje? Não. Não? Então vamos provar, vai. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Prova. Essa é de morango. Boa, hein? Boa? Pô, dá a dose certa pra ele, né? Dá mais uma. Vamos mais uma aqui. São duas? Então, vou explicar pra rapaziada. Cada goma tem 1,5 gramas de creatina, né? A dose geralmente preconizada, que é de manutenção, de 3 a 5 gramas, né? E aí lembrando, galera, que creatina é um suplemento de depósito. Você precisa de 28 dias na dose mínima para alcançar o depósito e depois fazer a manutenção. Tem atletas que eles acabam, né, colocando uma dose maior em 5, 10 dias e depois vai fazendo a manutenção porque já atingiu ali o depósito. E aí, galera, a Gummy Med tem 2 sabores. Você compra pelo site e aproveita o nosso cupom MenteCorpo10, 10% de desconto. Tem promoção levando 3. Então é isso, Gummy Med. Gostou, professor? Excelente. Tá aprovado? O problema é viciar nela, né? Vai todo dia pegar as duas Parece balinhas. docinho, né? Parece muito docinho. bom. Professor, então vamos dar início, galera. Sigam a gente, já compartilha, já curte, se inscrevam no canal e a gente vai pro papo reto aqui com o professor. Primeiramente, como que o boxe surgiu na tua vida, professor? Cara, o boxe é uma história assim interessante porque eu era menino, eu tinha 10 para 11 anos. Tá. E aí meu pai era muito amigo do dono da academia aqui na época, o Ricardo Delia. Tá. E aí ele me trouxe um dia para conhecer, eu fiquei fascinado. Eu lembro desse dia, até hoje eu lembro desse dia, que aqui é uma academia muito impressionante. Imagina isso há 40 anos atrás. Daí eu entrei, olhei, comecei a ver isso aqui e tal. Falei, cara, eu quero ficar aqui pro resto da minha vida. Eu lembro desse pensamento. Só que eu fazia judô e natação. E aí comecei a fazer, só que eu era um moleque brigava muito indisciplinado e tal. E aí eu briguei no judô. Tá. E aí eu fui suspenso do judô. O sensei me suspendeu, mas eu vai ter a troca de faixa, vou lá trocar a faixa. E vim com meu pai pra trocar a faixa e ele falou, não, você não vai nem participar da troca de faixa. Porque eu briguei dentro do tatame e tal, né? Eu tinha 10 anos, moleque muito difícil de lidar. E aí, isso que eu falo que o esporte é legal, porque ele traz uma disciplina pra gente, ele não é só os benefícios físicos e tal, é muito mais amplo do que isso, né? Você sabe bem. E aí eu fiquei na academia aqui, sem fazer judô, só natação. Meu pai falou, cara, academia não dá pra você ficar lá só fazendo natação, acha um esporte pra você. E o boxe era lá embaixo, a sala do boxe era lá embaixo. E eu sempre passava na frente da sala do boxe e via. Tinha vários atletas treinando, o Maguila, Hélio Santana, João Cardoso, tinha 7 campeões brasileiros treinando aqui na época. Legal. Era um centro meu de treinamento e eu passava e não tinha coragem de entrar. E o Miguel de Oliveira que era o treinador. E aí, como eu tava com tem que achar um esporte, um dia eu fui lá no Ricardo Delia e falei, Delia, eu quero começar a treinar boxe, você tem uma luva pra me emprestar? Ele me emprestou um par de luva da Olimpíada, aquela luvinha sem dedo, e eu cheguei todo confiante na sala, falei, Miguel, quero treinar boxe. Aí ele falou, tá bom, mas você não vai usar essa luva aí. E me deixou no espelho lá fazendo os educativos. Tá. Aí eu passei pela peneira, né, que ele punha esses educativos meio como uma forma de ver quem ia ficar mesmo. Isso foi em 87. Então fazem quase 40 anos, 38 anos de boxe. Eu comecei, me apaixonei pelo esporte, mas era um menino, tinha 10 para 11 anos. Sim. E como eu vinha, a natação era no começo da tarde, o boxe era no final da tarde, eu ficava o tempo todo na sala do boxe meio que ali, olhando. Aí tinha o treino dos atletas, eu ficava olhando, eu vi uma Maguila chegava para treinar, e aquilo foi me fascinando, e eu fui virando o mascotinho da turma. Eu tinha 10 anos,
E meu nome é Átila. Um menino de 10 anos, ninguém ia falar Átila. Aí, quando eu subia no ringue, o Miguel me punha em cima do ringue e falava, vai, você não é valente? Vamos lá. Você não quer brigar? Vai lá. E eu ficava louco, né? Tentava de tudo, não conseguia fazer nada e eu chorava. Chorava de raiva. Daí os caras, estão mexendo com cebola aí, alguém tá cortando cebola? Tem cebola aí virou Cebolinha. Caramba! Aí o apelido pegou, porque molequinho, mascotinho do boxe. E aí ia ter campeonato de boxe em algum lugar, eu ia junto. Ia ter apresentação de boxe em algum lugar, eu ia junto. E o Miguel já tinha essa ideia de fazer esse boxe social, né? Tá. Era um boxe que ele fazia para os alunos da companhia atlética, entendeu? Então, os caras treinavam igual profissionais ou atletas, mas não tinham necessidade de competir. Certo. Ele idealizou isso no começo dos anos 80. Caramba. Disruptivo. E né? olha o que virou, né, cara? Olha como hoje em dia... É referência, né? E ele é um dos grandes idealizadores desse formato de treino. Que é um treino que você faz o boxe com todos os fundamentos, com tudo, pode chegar a subir no ringue, faz sparring, faz treino, mas você não é obrigado a competir ou virar um atleta. Legal. O que fazia as pessoas muito se afastarem, né? É um esporte duro, tomar soco, e aí ele conseguiu fazer esse boxe para todos. Legal. E aí, desde então, eu comecei como assistente dele. Aí comecei como ficava indo em campeonato, indo em luta, ele ia, segura o balde aí, Cebola, e eu comecei a ajudar. Aí o João foi disputar o título sul-americano na Argentina, eu fui junto pra Argentina, então eu comecei a ter uma vivência, uma faculdade de boxe, assim, com 12, 13, 14, 15 anos. E aí eu fiquei tanto tempo aqui com eles que ele falava, eu vou precisar sair hoje, cuida da sala. E eu ficava. Aí comecei a fazer uma faculdade de propaganda e marketing, não tinha ideia de virar treinador. Tá. E cada vez mais no boxe, cada vez mais, todo dia treinando, todo dia aqui, ajudando ele. Aí virei assistente dele, do Miguel. E aí em 97 para 98, o Macaco treinava aqui, o Jorge Patino, o Macaco, o Roberto Godoy treinava aqui, treinava o Jiu-Jitsu. E aí o Macaco já me conhecia, via meus treinos de boxe, falou, Cebolas, quer me treinar pro UFC? O UFC 18. Tá. Em New Orleans, que ele ia lutar com o Pat Miletich. Aí você imagina, eu tinha 20 anos de idade, cara, assim, tipo, o Macaco, cara, uma referência de São Paulo, era um cara... Mas tu também tinha ali, você descobriu nessa caminhada que tu tinha um talento pro negócio. Todo mundo falava, e eu curtia muito, treinava muito, assim, eu nunca tive essa visão de ser atleta. Tá. Mas eu já treinava com todo mundo, eu tava sempre aqui, comecei a dar aula, comecei a gostar de dar aula, mas não era um negócio que eu tinha, vai ser minha vida. Sei. Tanto que meu pai sempre falava, não, fazer propaganda e marketing. Termina a faculdade, vai trabalhar, era simplesmente um hobby. Tá. Só que foi ficando cada vez mais sério. E aí quando eu fui pro UFC, em 98, o UFC 18, que eu fui como corner do UFC, e vi aquele mundo ali, cara, é o que eu brinco com os caras. Hoje nós estamos no UFC, sei lá, 325, acho, 325. Eu fui como corner no 18. E aí eu, cara, fiquei fascinado, falei aí... Que na época era o Pride. Não, era o UFC mesmo. Era o UFC antes de ser vendido pro Fertitta, né? É, porque eu comecei a assistir luta, cara, no Pride. Então eu sou da época, eu venho acompanhando Anderson Silva, Vanderlei, vários nomes, tinha muitos nomes. Shogun. Sim. Enfim, Fedoro, tal, que era uma competição muito mais agressiva do que é hoje, né? Porque você tinha... Valia tiro de meta. Os caras davam chute na cabeça, os caras pulavam, o Shogun voava e pisava na cabeça dos caras. Então, mas voltando, aí você foi pro 18... Então, o UFC, ele tava numa fase, ainda não tava no declínio do UFC, mas o Pride já tava muito grande. Tá. E aí eu fiquei fascinado com isso, falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, não importa. Se eu vou... E em 97, eu comecei a ter alguns alunos que falavam, cara, me dá uma aula particular aí. Tá. Aí começou a entrar um dinheirinho pra mim, aí começou a ser interessante, ser legal. Tinha os donos do grupo VR aqui, o Chasman, eles começaram a treinar comigo, os dois irmãos. Pô, quero que você me treine, Cebola, me dá uma aula. Eu nem sabia o que era aula particular. Sim. E comecei a treinar os caras, começou a entrar um dinheiro, aí o Macaco falou, ó, vou abrir aqui a Godoy Macaco aqui na Nova Independência, no Cancioneiro Popular, na Nova Independência. Vou abrir, eu quero que você seja o treinador de MMA da equipe. Aí eu falei, terminei a faculdade de propaganda e marketing, comecei educação física na sequência, mas eu já estava super dentro do esporte, né? No esporte já estava como... A faculdade foi só para chancelar mesmo a autoridade ali, né? E eu acho importante, né, cara? Pra você ter esse conhecimento técnico, geral, né? E hoje posso dar um treinamento de preparação física para alguns atletas. Legal. E eu falei, não, eu tenho que fazer. E aí terminei as duas faculdades. E aí comecei a ficar cada vez mais envolvido no esporte. Então aqui na companhia,
eu comecei como assistente do Miguel, aluno, assistente do Miguel, aí virei professor de sala, e aí depois que o Miguel faleceu, aí hoje eu cuido de todo o departamento do boxe, hoje eu tenho minha equipe de professores trabalhando aqui e tal, a gente mantém na memória. Dificilmente aqui você não dá aula. Difícil. Eu dou aula aqui, dou aula em grupo ainda, tenho meus professores trabalhando, mas dou aula em grupo e dou minhas aulas particulares aqui, né? Aqui virou meu QG. Legal. Aqui eu tô praticamente o dia inteiro. Eu só saio daqui para duas coisas, a Shootbox, que a gente já vai contar a história da Shootbox, e o meu projeto social, que é o Projeto Na Luta, que eu tenho um projeto social, que a gente cuida de 30 jovens, 100% gratuito, um trabalho muito legal. Isso é muito maravilhoso. E aí eu saio pra lá. Mas eu não dou mais aula particular fora, tal, só dou aula aqui. Legal, legal. Então vamos lá. Então você fez lá, você entrou nesse universo. Eu até gosto muito de falar sobre isso, cara. Eu vim de periferia, né? Assim como um cara que a gente vai citar aqui, que veio de baixo, a gente sabe que o ambiente ele molda total. Sim, né? sim. E aí se caso o ambiente no esporte, o cara vira eu não sei dizer, porque assim, hoje eu tô, sempre, minha vida inteira foi baseado no esporte e hoje eu tô há 10 anos correndo, né, fazendo ultramaratona, maratona, isso só quem vive mesmo. E tu contando aí, cara, eu fico imaginando, porque aqui é resumido, né, mas você passou por diversas coisas, diversas situações, momentos que eu acho que você foi pro canto chorar, que você não, puta, não é isso que eu quero. Teve as dúvidas, não teve? Não, no sempre decorrer tem. do caminho? O caminho nunca é, né, se fosse só uma subida seria fácil, né? Exato, exato. Mas eu acho que o que eu passo muito é assim, eu sabia que era isso que eu queria. Como vai ser formado é o dia a dia, o suor, a dedicação, estar aqui. Sempre gostei muito de dar aula, sempre foi muito mais legal para mim do que treinar propriamente. Adoro treinar, mas o ensinar, o dar aula sempre foi um... E com o passar dos anos eu consegui abranger isso para abrir assim. Hoje eu falo que minha grande alegria na vida é conseguir abranger as frentes. Então eu trabalho com o projeto social, que é a minha realização pessoal, que é ver a molecada conseguir passar, devolver um pouco para a sociedade tudo que o boxe me deu. Certo. Trabalho aqui na Companhia Atlética, alunos particulares, pessoas de todos os níveis, executivos, todos os níveis e tipo, as pessoas que me trazem muitos benefícios, tanto financeiros quanto pessoais, de estar convivendo com essas pessoas. E consigo trabalhar com os atletas, que agora eu estou com os atletas da Shootbox, tem alguns atletas também de boxe só, mas a maioria deles são os atletas da Shootbox, e viver no alto rendimento, né? Que aí é adrenalina a 1000, aí é ajuste de Fórmula 1, tudo que você faz, detalhinho ali, né? Você vê o resultado acontecendo, então você consegue muito maneiro. Abranger vários cenários, né? E aí, então, pra galera entender com quem que a gente tá falando, cara, aqui é uma história muito grande, a gente tá tendo a honra de gravar dentro desse QG, assim como o professor falou. Tem diversas coisas que o universo aqui é maravilhoso, cara. Assim, eu me arrepiei. O Fernando queria sair na mão comigo aqui. O Fernando daqui a pouco vai fazer as perguntas que algumas pessoas gostariam de fazer. O Fernando vai vir aqui te perguntar. Legal. Mas então, pra galera entender, quem já passou na sua mão e mostra o resultado que isso trouxe, porque você vem de uma crescente e de um processo que foi ali no detalhinho, que nem você falou, e aonde isso te trouxe e ainda vai te levar. Que aí você já emenda aí qual é o teu maior sonho. Tá. Então, aqui na academia, aqui como atleta de boxe, a gente teve diversos, né? Tá. Teve o Samir Santos, teve o Rafael Zumbano, a gente teve o Alex Cardoso, teve um monte de atletas do cenário nacional que eu conseguia estar junto com o Miguel, auxiliando ele, treinando esses atletas e vivenciando o boxe. Com o passar dos anos, o boxe competitivo aqui dentro foi cada vez perdendo mais força e o cenário do boxe nacional realmente não favoreceu, né? Então eu acabei ficando um pouco afastado das competições de boxe. Certo. Tive algumas experiências maravilhosas, como por exemplo, trabalhar no Madison Square Garden, ser treinador lá dentro do Samir, num evento do Crawford, tá na Alemanha com o Ed Reynoso, que é o treinador do Canelo, como meu segundo e eu segundo dele. Então conheci o Ed Reynoso, ele já conhecia o Canelo, mas o Canelo nem tinha estourado ainda. Então, algumas experiências muito marcantes dentro do boxe. Mas eu acabei, desde o princípio, até porque o Macaco me chamou, né, o grande gatilho foi com o MMA. Certo. Eu tive, assim, o grande destaque que eu tive como treinador foi o Gabriel Gonzaga, né? O Napão, foi quando ele ganhou do Crocop. A gente fez aquela luta para ele nocautear o Crocop lá, aquela luta histórica. Então, a história com o Napão foi muito legal. Ele começou como uma luta que ele ia ser mandado embora do UFC, que eu não estava junto, né? Que foi a primeira luta dele, que ele teve problemas familiares e tal, e não conseguiu performar. E aí o Dan White falou para ele, ou você vai lutar a próxima luta bem,
ou Tá fora. E ele me chamou novamente, a gente já tinha começado a fazer um trabalho aqui no Brasil, ele foi lá pra fora, e aí ele me chamou de novo e a gente começou. Daí ele lutou com o Fabiano Pega Leve no UFC 60, que foi aquele UFC histórico do Royce contra o Matt Hughes. Tá. Ele ganhou, aí ele foi pra Las Vegas, lutou contra o Carmelo Marreiro, que era um cara muito bom de wrestling na época, finalizou o cara, acho que primeiro ou segundo round, uma lutaça. E aí conseguiu a chance pra lutar com o Crocop, mas assim, né, vai lutar com o Crocop lá pra você perder pro Crocop e pra o Crocop lutar com o Randy Couture. A ideia O cenário era esse. O cenário desenhado era esse. E aí eu fiquei um mês com ele lá na cidade, em Ludlow, em Massachusetts, treinando ele. Treinando, passando por, diversas histórias malucas ali, uma dificuldade gigante, sem grana. Larguei tudo que eu tinha no Brasil pra ficar lá um mês morando com ele. E aí fomos pra Manchester e ele nocauteou o Crocop, que é assim, tá entre os 3 maiores nocautes da história do UFC. Não, foi bizarro. Aquilo ali é um negócio, cara. E aí o Cristiano Ronaldo pedindo pra conhecer o Napão no vestiário, umas histórias malucas assim, né? Tipo, você vivendo uma coisa que você fala, cara, pena que não tinha Instagram na época pra conseguir fazer isso. Não, ia viralizar com certeza. Passar, ser maior do que foi, né? Em termos de divulgação, em termos de mídia. E aí, levamos o Napão até disputar o título mundial com o Randy Couture, que foi uma coisa, muito legal. Ele tinha grande chance de ganhar aquela luta, mas aí a história para outro episódio, mas não conseguimos fazer o que queria. E aí eu me afastei depois dessa decepção aí, acabamos separando e tal, ele foi continuar a carreira dele. Eu acabei ficando mais afastado das competições, treinava um atleta, treinava outro atleta e tal, mas eu comecei a focar mais no social. Eu tinha meu grande sonho de fazer o projeto. E aqui na Companhia Atlética. Tá. Porque na verdade assim, né, a gente sabe... Você voltou pro seu habitat. O que paga nossas contas mesmo são os personagens, são as aulas aqui, então não tem muito como viver só o sonho e deixar o resto de lado. Sim. E aí eu fiquei sempre tendo contato com atletas, sempre tendo visita de atletas, treinando, mas um pouco afastado do mundo competitivo. E aí eu montei meu projeto social, eu sonhei com isso, né, sempre quis ter um projeto social. Através de um grande aluno meu, ele falou, pode montar que a gente vai estruturar isso. Eu tenho o projeto, é uma realidade, é uma coisa maravilhosa. Voltei pro competitivo com os meninos, fazendo competições... Social? Não, eles já competindo no Campeonato Paulista, entrando no circuito de boxe mesmo. Mas que vieram lá do projeto. Todos do projeto. Então, olha que maravilhoso. Já estão competindo, já temos um campeão paulista lá, o Joãozinho, temos o Brian, que é campeão dos Jogos Escolares, temos o Júnior também, que é um talento. Então a gente está já voltando pro competitivo. E ano passado, é que eu sou ruim de ano, mas acho que foi ano passado, acho que foi em maio do ano passado, eu já conhecia o pessoal da Shootbox há bastante tempo, e eu tinha contato com o Alan, né, com o Alan Purosso, encontrava com o Alan às vezes, falava tal, e o Alan começou a treinar aqui na companhia. Outras coisas, ele veio começar a fazer boxe comigo, assim, mas não como treinador dele. Cebola, vou lá fazer um treino com você, legal, vou lá fazer um treino com você. E aí, cara, pintou, eu falei, ele falou, vamos lá no Shootbox um dia pra você ver o treino e tal. E, cara, lá o material humano é um negócio... Assim, uns ETzinhos da luta. Não, né? é demais, cara, é demais. Hoje eu sou suspeito pra falar do Shootbox porque lá é sensacional. Lá você tem a parte humana maravilhosa, o ambiente maravilhoso, realmente uma família. O Diego é um cara fantástico, que faz um trabalho... Eu falo pra ele, Diego, o que atrapalha seu trabalho é seu coração, porque o coração dele é maior do que o projeto e tudo. Ele não consegue, o coração dele acaba até... Cara, mas eu até vou dar um parênteses aqui, porque isso eu não posso deixar essa bola pingando. Não, mas dá vários parênteses, porque quando eu começo a falar eu não paro. Não, então... tranquilo. Mas eu vou dar um parênteses aqui, porque o Rogério, né, que fez essa ponte... Sim. Ele falou, cara, eu amo esse cara, velho. Eu amo esse cara, assim, ele sabe o jeitão dele, né? Ele é um cara incrível. E aí agora eu entendo, porque tu é esse cara, porque você convive com esses caras que a gente só evolui, cara, quando a gente tá com pessoas maiores que a gente. Não, sim, é isso. E aí você falando, cara, teu olho cara, a galera aqui, ó, é um privilégio estar aqui escutando isso e vendo, é como se eu estivesse enxergando. Você falou assim, ó, não fui lá na Shootbox. Mas é como se eu estivesse vendo toda a cena, assim, sabe? Quando você for lá, você vai ver que é realmente diferente. E a gente vai lá, hein? Vai compromisso aqui, tá a gente marcado, vai lá, a gente vai lá. Shootbox, muita coisa vai acontecer, grandes coisas estão por vir, mas continua, meu irmão. Então, lá na Shootbox, já vi que rolou uma paixão de novo. Não, e aí o Alan falou, vamos lá, tal. Eu vi aquele, material humano, incrível, tal, o ambiente incrível. E aí a gente conseguiu fazer uma ponte que, o Alan... Agradecer pra ele, foi lá, sentamos com o Diego,
falei, cara, ele falou, pô, queremos melhorar o box daqui, fazer um box realmente de qualidade, né? Porque lá já tem muita qualidade, mas sempre um olhar técnico e montar. Eu falei, ó, é isso, vamos montar um projeto. Me deram carta branca para trabalhar lá e assim, hoje eu tô indo 2 vezes por semana em horários da aula dos atletas, só no instituto mesmo, né? Só vai atleta do instituto, tanto os atletas amadores como profissionais. Mas aí, cara, você, tipo assim, é a Disney, né? Você chega lá, você tem Charles do Bronx, você tem Marco Túlio, você tem Elvis Brenner, você tem Norma Dumont, você tem Daniel Williquette, você tem o Lipe, você tem o Alan Puro, você tem o Gabriel Mosquitinho, você tem o Ochoa, você tem o Bedoya. Eu vou falar alguém, vou ficar sem falar, mas considere que eu estou falando de maneira geral. O pessoal vai entender, o pessoal vai entender. Os nomes que, né, cara? Então você tem um negócio assim. E fora isso tudo, os meninos novos também são fantásticos. Os meninos, eles compraram a ideia. Porque qual que foi minha ideia na shootbox? Minha ideia na shootbox não é simplesmente melhorar o seu direto ou melhorar o seu jab. É trazer um conceito do box, trabalho de perna, de ajustes de perna, de trabalhar em tempos de ataque diferente, né? Com ajustes técnicos do boxe pro MMA. Certo. Claro que eu não vou querer que eles virem boxeadores, porque o esporte é completamente diferente. Exato. E até eu falo pra eles, sempre falei pro Diego, pra todos, ó, quando eu estiver invadindo um espaço que vai atrapalhar o jogo de vocês me falam. Sim. Porque a minha ideia é deixar a parte de mão afiada, mas sem eles perderem, né? É, porque o viés que vem do boxe, né, que nem você se apaixonou, e de repente você leva todo esse viés, o cara se apaixona também. Sim. Se apaixona. E aí de repente é o que você falou, você vai, é lógico que tem todo um estudo, né, por trás de uma luta, você vai estudar o teu adversário, você vai ver no que ele é bom e que você precisa melhorar mais. Sim. Mas o boxe, cara, assim, eu não sou nenhum especialista, tô longe, mas eu vejo que é um esporte que quem entra... Aí, recentemente a gente gravou lá na Baixada uma galera que entrou para perder peso, um negócio mais social. Sim, legal. E transformou a vida da galera. Esse cara não sai, tinha uma menina, Luane, que é o nome da minha filha, que tá lá há 10 anos. Então assim, são várias histórias e hoje a gente vem um pouquinho melhorando um pouco a questão, acho que por causa da internet, né, consegue alcançar mais pessoas e os movimentos que estão fazendo, o próprio Popó mesmo que entrou nessa, uma coisa mais artística, né, as lutas mais... Show business, né? Mas assim, o boxe mesmo em si, é uma arte que, cara, a gente acompanhou Maguila, esses caras todos aí, eu sou suspeito pra falar, né, porque é a minha paixão da minha vida. Sim. E assim, é o que eu vivo há 40 anos, eu nem lembro da minha vida sem boxe. Mas assim, é porque é diferente você querer trocar soco. Eu falo pra eles direto, eu falo, cara, trocar soco todos vocês trocam. Tá. Agora, você entender a ciência por trás de tudo isso, a arte por trás de tudo isso, entender a parte tática, técnica, aprimoramento tático e técnico, isso você precisa comprar essa ideia. Tá. Porque para comprar essa ideia não é fácil, entendeu? Não é fácil. O lutador de MMA costuma bater caminhando para frente, porque tem a parte de queda, tem a parte... É difícil você fazer passo frente e trás, fazer ajuste de perna, entender como esses detalhes podem fazer você ter um trabalho de mão com mais técnica, com mais qualidade mesmo, sim. Sabe? Porque eu falei, cara, se for pra trocar soco, se você joga 2, eu jogo 2, quem aguenta mais, isso aí, cara, não tem papel nenhum aqui. E assim, eles compraram muito o projeto, sabe? Legal. Muito. Aí você pega atletas, cara, de altíssimo rendimento, como atletas novos, te mandando mensagem falando, professor, fiz um sparring hoje e aquilo que você falou do meio passo funcionou. Caramba. Aí você manda uma mensagem, cara, o Charles acabou de ganhar do Chandler. Falei, pô, Charles, parabéns. Ele, pô, obrigado, professor, que trabalho, vamos trabalhar mais, o cara te manda, sabe? Então... Cara, e ele ficou bom na mão, né? Não, ele sempre foi um cara muito fora da curva, né? A gente não conseguiu ainda colocar o trabalho... Tem uma demanda de tempo, o Charles estava... ele tá morando no Guarujá, mas ele estava mais tempo lá, então a gente não conseguiu ainda fazer um treinamento como os outros meninos que estão lá. Sim. Que estão lá todo dia, entendeu? Mas assim, ele é um cara de outro planeta, né? Ele é fora de série. Ele é fora de série. E do cara acabar a luta e te mandar uma mensagem, sabe? Tipo, acabou a luta, ele tá no vestiário. Aí ele vê sua mensagem lá, quantas mensagens ele recebe no celular? Então ele além de todo o talento da parte técnica, e que a gente não precisa ficar discutindo aqui, a maior finalizador da história do UFC, o maior ganhador de bônus da história do UFC, recordista,
a parte humana dele todo mundo sabe, por isso que ele é tão carismático, por isso que ele é um cara... querido demais, velho, querido demais. Ele é um cara fantástico. Não sei se você conhece ele pessoalmente, você conhece? Cara, eu tive próximo dele, mas próximo e bem distante. Tipo, história de Jesus quando passa e a galera tá aquela multidão. Eu falei, cara, não tem condições, não vou chegar e tudo tem seu tempo. Então... Mas ele é isso, ele é um cara que ilumina o lugar que ele chega. É um iluminado mesmo, né, que ele fala. Ele é um cara que ilumina o lugar que ele chega, ele é um cara que ele é um maior exemplo do atleta do shootbox, ele é o cara que, assim, eu percebi isso, você conhece, sabe, quando você tá lá, até me arrepia de falar, quando você tá lá, você vê como os caras se enxergam no Charles, um exemplo, assim, mais que isso, é o nosso norte, entendeu? Por quê? Porque o Charles nunca teve uma carreira, sou talentoso, sou tal, ganhei, fui campeão. Não, pelo contrário. O Charles é a prova da resiliência, é a prova do cara desacreditado, é a prova do brasileiro que luta. Perdeu quantas vezes lá atrás o Charles, antes de ele ser campeão? Cara, o Charles vai ser mais um do UFC. Ele era para ser mais um, ele perdeu 2 lutas em seguida, eu não sei te falar detalhado, mas perdeu, ganhou, perdeu. E aí os caras veem nele cara, assim, ele com tudo que ele passou, com toda a falta de capacidade física que ele tinha na infância, com tudo isso que ele passou, ele virou fenômeno. Um dos maiores atletas da história do UFC, Hall da Fama com certeza, um dos maiores atletas da história do UFC. Então, imagina isso para os caras que estão lá, tem muitos, tem peruano, tem pessoal de Tocantins, do Brasil inteiro, da América do Sul inteira tem, não dá para eu cantar a cidade que vai ter aqui, que são vindo com a esperança de vida mesmo, não é uma esperança. Não é porque é um hobby, é a vida. A única opção do cara tem. É a tábua de salvação, é a vida de muitos. E eles olham pro Charles e falam, cara, tá ali, ó. É o exemplo vivo de como a gente pode chegar no topo, né? Então ele é muito mais do que um atleta da shootbox, ele é um norte pra shootbox, entendeu? Imagino. Quando você conhecer ele, você vai entender mais do que eu tô falando. Cara, tô emocionado aqui, velho. Vou me segurar. Mas, ô Átila, e nessa tua conexão aí com a shootbox, é só uma dúvida até pra galera entender que o UFC ele é uma soma de artes, né? Então, o Mente Corpo Podcast, a gente leva diversos públicos, né? A gente traz diversos públicos. Então, eu gosto de ser um pouco didático com algumas coisas, mas de uma forma bem superficial e a galera vai se aprofundando. É que eu sou apaixonado. Então, assim, eu comprava CD pirata, que eu não tinha condições na favela de comprar um CD original. Mas é porque era o CD, os caras gravavam as lutas do Pride pra eu ficar assistindo. Era o meu hobby, cara. Eu ficava... O que o pessoal faz hoje de maratonar a série no Netflix, eu maratonava as lutas do Pride. Então não via a hora de ir no próximo. Eu sou mais velho que você, eu tinha os VHS e aí a gente tinha luta, isso era muito legal. A gente conseguia gravar uma luta de fora de boxe. E aí eu tinha um treinador que foi o meu grande inspirador no boxe, foi o João Cardoso, o Joãozinho, que era um fenômeno do boxe, disputou título mundial, o cara... E a gente sentava no VHS, naquela salinha ali do lado, tinha uma TV ali, a gente tinha uma salinha pra nós, punha o VHS, pegava sorvete e ficava vendo luta, cara, e só tinha aquele VHS, então a gente via a mesma luta várias 50 vezes. Só que daí ele falava, ó, olha ali, ó, olha a posição dos pés ali, ó, o gancho daquele... E ali eu fui me tornando um cara muito técnico e muito detalhista. Cirúrgico, né, cara? Tanto que hoje na shootbox, às vezes, por exemplo, eu lembro que o primeiro dia que eu peguei, eu não sou um cara muito de fazer manopla hoje em dia, depois eu até explico por quê. Mas eu peguei pra fazer uma manopla pro Willy Cat, pro Daniel Willy Cat, tava filmando pro UFC, acho que era um countdown, não lembro. E aí ele falou, eu fiz alguns ajustes de quadril, alguns ajustes de rotação, de como você terminar o movimento. E ele ficou tipo assim, caramba, nunca ninguém me falou isso. Nossa, Cebola, puta que demais. E ali a gente sempre teve uma conexão muito grande, mas ali a conexão aumentou, porque ele percebeu realmente... A mudança, né? E isso eu aprendi vendo VHS, cara. Hoje, eu até me envergonho, porque você tem 800 mil canais pra você assinar. De luta, você tem tudo que você quiser de conteúdo, só que fica tanto conteúdo que você fica raso. Exato. Antigamente a gente tinha pouca opção. A escassez ali, né? A escassez fazia a gente, cara... Aprofundar, né? Aprofundava. Eu lembrei de você falando isso, e a gente ali sentado na salinha, e aí tinha... Ele gostava muito do boxe mexicano, que é o estilo que eu mais gosto de boxe. Ele pegava lá, Genaro Hernandes, ninguém conhecia. Ó, Cebola, olha lá como ele faz esse gancho no corpo, olha como ele trabalha na curva. E aquilo foi me fascinando e eu fiquei, cara, pirando naquilo ali. Legal, cara. E isso foi uma escola que eu tive que, meu... Legal. O que eu queria conectar é que é o seguinte, no UFC, você tem ali um atleta
que ele for... acho que hoje são poucas as exceções o cara que é só uma arte só. Ele sempre tem que estar ali... não tem jeito. Né? Você tem ali o karatê como base, mas aí você vai pro jiu-jitsu, você vai... Enfim, Sim. são N... E na hora lá, não quero que você fale nenhuma estratégia, porque eu quero que o Brasil cada vez esteja lá em cima. Mas vamos lá. Vocês fazem um campzinho ali entre cada... Um exemplo, tem aqui o boxe, tem aqui o Muay Thai, tem aqui o jiu-jitsu. Vocês que são ali o coach do atleta, vocês também trocam muito ou cada um faz o seu? Não, troca muito, assim, até um projeto nosso é ter esses treinos conjuntos mais vezes, porque tem o treino de MMA lá, e aí eu vou em alguns treinos de MMA, o Ali, que é o treinador de wrestling, vai, o Diego está lá sempre, o Cícero, os treinadores se juntam e a gente tem essa troca, muito. Mas tem os meus treinos de boxe, que são 2 horários na semana. Tem os treinos do Ali de wrestling, aí tem os treinos de jiu-jitsu, aí tem os treinos de MMA que engloba tudo que o Diego puxa a maioria deles. Legal. E aí já junta todos os atletas para fazer o treino de MMA. Mas é uma preocupação muito grande, por quê? Porque eu sempre falo para eles, eu vou passar coisa aqui, eu sou um cara que acompanha MMA há muito tempo, mas eu vou passar coisa aqui que eu quero que acrescentem o jogo de vocês. Se vocês perceberem que isso está sendo algum problema em alguma transição, putz, nessa sequência eu estou me perdendo, eu estou tomando uma queda. Então a gente vai mudar a sequência, vamos adaptar. Então é um trabalho muito bacana e é um trabalho, né, de construção. Exato. Pô, que legal, cara. Eu acredito muito. Você já pensou em escrever um livro? Já tem livro? Cara, eu tenho vontade. Ainda não comecei a tocar esse projeto, mas ele é um projeto de vida, assim. Eu aprendi uma coisa, Atila, na vida. Eu fiz 12 maratonas. Esse ano eu fiz minha 12ª maratona. Cada maratona que eu faço, morre o Cícero de ontem e nasce o Cícero depois que completou esse processo. E aí eu já me preparo para a próxima. Livros, para mim é a mesma coisa. Eu comecei a ler o livro, eu sou um cara. Eu termino o livro, eu sou outro completamente. E cara, em pouco tempo, o brilho no olho de você falar daquilo que realmente você ama é nítido. Os teus resultados mostram isso, mas foram muitos anos de dedicação. E é um legado que fica, né? Eu tive a honra de ver o teu filho aqui contigo, te acompanhando. Não tenho dúvidas que deve ser um menino maravilhoso. E, cara, é um legado. Então, assim, se eu puder passar na vida das pessoas e provocar alguma coisa, a provocação que eu deixo aqui, cara, escreva um livro, cara. Legal, legal. Escreva um livro. E eu vou escrever e vou citar porque assim, eu sempre tive vontade, mas falta aquele sentar e começar a fazer, hoje, né? Cara, com o que você tem, você não precisa nem escrever real. Você vai fazer no áudio aqui e alguém programa pra ti. Se tu precisar, a gente também tem pessoas que elaboram isso. Porque, cara, você tá no meio dos maiores, você é um dos maiores. Então, assim, eu tô tudo arrepiado aqui, irmão. Assim, eu tô segurando pra não me emocionar só de estar na tua energia, cara. Então, assim, é surreal. Mais uma vez, Rogério, cara, você sabe, Rogério, a gente tem um pacto aí que... Rogério é fantástico. Então, assim, irmão, faça isso não pensando no que eu te falei aqui, mas pensando no legado que vai passar. Sim. Vai passar. A tua história já passa. Entrar aqui e olhar quadros, eu vi a tocha da Olimpíada ali, né? Cara, isso é legado. É legado, não vai voltar mais. E uma das coisas que, você falando em legado, uma das coisas que, assim, eu sempre... pensei e me dediquei e continuo me dedicando na essência de você trazer uma verdade através do esporte. Por exemplo, eu aprendi muito com o Miguel, muito. Assim, o Miguel, cara, foi meu segundo pai. Então eu comecei com ele com 10 anos de idade e ele faleceu de 20, sei lá, 4, 5 anos, tinha 40 e tantos anos, 45 anos, 44. E ele foi um cara que ele me ensinou muito e a maneira que ele me ensinou era uma maneira que não era às vezes me pegar e falar, faz isso, era uma maneira de estar ali, diferente, assim, estar junto e vendo, então, e ele me dava muita liberdade para ser o Cebola que eu sou hoje, e a gente tem métodos de treino muito diferentes, então ele era um cara que deixava muito à vontade, ele falava, você vai ser o Cícero que você puder ser, eu vou dar só umas paradinhas e eu já sou um cara mais de dirigir, então eu fui, esse assunto muito longo, mas eu fui tentando falar, putz, talvez se eu tivesse pego um Cebola, quando o Cebolinha entrou lá atrás, não fosse o Miguel, fosse o Cebola, talvez eu tivesse parado o boxe. Entendi. Então eu fiquei muito ligado nisso, mas aqui aonde eu tô falando do legado, que isso que tem aqui, esse memorial que eu fiz pro Miguel, a sala Miguel de Oliveira, já chamava a sala Miguel de Oliveira, fazer todo o memorial para ele, a família dele cedeu as peças, são deles as peças, mas cedeu para a exposição, para ficar no museu aqui, o cinturão, tá ali o cinturão de campeão mundial. Caramba. Cara,
do Miguel, entendeu? A história do Miguel é fantástica. O resumo do resumo do resumo, ele foi no cinema e viu o Éder Joffre sendo campeão mundial no Japão. Lutando no Japão, e não sei se sendo campeão ou uma luta do Éder Joffre no Japão. E ele viu aquela luta do Éder Joffre no Japão, ele saiu, pôs uma meia na mão, pendurou na goiabeira um pedaço de pano lá e começou a bater e falou, vou ser campeão mundial. E foi. E foi, sem recurso nenhum. Lutou 2 vezes no Japão, foi roubado a primeira absurda. Tal. Então a história do Miguel é maravilhosa. Mas o que eu queria trazer? Eu queria manter esse legado. Entendeu? Manter o boxe com essa essência do boxe. Eu cuido disso aqui, cara. Eu sou o cara mais chato da comunidade atlética. Se você falar com todo mundo aí, meu... Por quê? Isso aqui eu cuido como se fosse minha casa. Legal, cara. Eu ponho ali, ó, não suba no ringue, não sente no ringue. Tipo, isso aqui pra mim é um templo, sabe? Tipo, eu cuido de cada centímetro desse espaço por respeito à história do Miguel e por aqui, tipo, aqui é minha casa. Então isso, assim, a história do livro é muito legal. E isso aqui eu trago os meninos do projeto e eu consigo hoje fazer esse intercâmbio de trazer meninos do projeto para um ambiente como esse, meninos da shootbox para um ambiente como esse. Já trouxe alguns meninos da shootbox que são atletas novos lá e os caras entrarem aqui e falar, cara, eu passaria todo o meu dia aqui, o dia inteiro, eu acordaria, ficaria aqui e às vezes a gente fala, puta, meu, eu talvez não valorize, eu penso, né, como poderia. Olha as pessoas que entram aqui e trazer atletas do UFC para treinarem. Então a gente consegue fazer toda essa vivência que é muito rica, né? Nossa, muito cara, rica. Nossa, é transformador. Meu irmão, meu Deus, cara, meu Deus. Você é um cara realmente, que nem o Rogério falou, você é um cara iluminado e é por isso que você atrai os iluminados aí para estar do teu lado. A gente veio aqui com o intuito, cara, de ter essa oportunidade e não ser a última, né? E não vai ser. Tenho fé em Deus que não vai ser. E eu faço minhas suas palavras. Quando eu pisei aqui junto com o Fernando, que tá ali, que já ele vai vir me fazer umas perguntas para ti, eu olhava para cá, cara, e a vontade era literalmente essa, cara, de ficar aqui olhando para cada negocinho, cada objeto que tem aqui tem uma história. Eu falo que nas minhas medalhas, eu olho para cada uma delas, tem uma história, tem uma vida processo, lá dentro, exato. Tem uma vida. E aqui é essa energia, galera, é essa energia aqui. Esse cara tá aqui fazendo uma história. Lá no podcast, no estúdio, eu costumo anotar. Esse episódio eu vou ter que escutar várias vezes, porque você trouxe ensinamentos que é o teu dia a dia, que às vezes você nem sabe o que está ensinando. Sim, Tá entendendo? Você está passando a mensagem e o cara que está atento ali, se ele prestar atenção no que você falou, pô, eu cuido disso daqui como se fosse minha casa. Se eu pudesse, eu morava aqui. Pô, isso aqui é dedicação total. Você trouxe aqui a história de pessoas, você pegou a história do Miguel, você pegou a história do Charles. Cara, em nenhum momento você colocou a tua história na frente. Você colocou a história dos caras. Isso é legado, isso é respeito, isso é comprometimento com o que te trouxe até aqui. Olha quantos ensinamentos. Eu ficaria aqui, mano, minha mão tá coçando para eu estar escrevendo, mas tá tudo aqui e eu vou anotar tudo isso. Então, assim, realmente é isso que você tá falando, eu tô vivendo aqui. A galera é gravado. A galera, tenho certeza que iria te perguntar um monte de coisa. Fernando, tu tá preparado para fazer umas perguntas? Vou fazer daqui, pode ficar aí. Tu vai fazer daí? Vou, pode ficar aí. Você falou do boxe mexicano, que é o que você mais curte o estilo. Existem estilos diferentes de boxe? Sim, as escolas, né? Tem escolas de boxe que ao longo dos anos os treinadores foram implementando. Então, se você falar, você vai ver o boxe mexicano, é um boxe de muita trocação, um boxe de curta distância, que eles gostam de trabalhar, até pela estatura do povo, que eles são menores. Né? É um jogo muito mais de curta. É um jogo que existe um lado assim, cara, eu vou trocar com você. Coração, e a gente vai. Coração. Não vai ganhar quem é melhor, vai ganhar quem tem mais coração. O mexicano não gosta de um boxeador muito técnico que fica um boxeador americano. Vamos pensar assim, vou dar exemplos mais... Como você falou que o seu público é muito variado no podcast também, exemplo, por exemplo, você vê um Floyd Mayweather, que é um gênio. Eu fui entender a genialidade dele depois de muitos anos. Primeiro eu não gostava dele, depois eu fui entender a genialidade, demorei para entender. Marrento, né? Mas ele é um gênio, E um dos maiores gênios do esporte é ele. E aí você vê o boxe dele, é um boxe de não receber golpe, é um boxe de tocar e não ser tocado, que o mexicano não gosta. Você pode ganhar... Então, o mexicano quer trocação. Quer trocar, eu vou dar 2, você vai dar 1 e a gente vai sentir quem vai aguentar mais, entendeu? Mas aí é um lado assim, que tem aquele orgulho mexicano, é um boxe de curta distância, um golpe de muito trabalho no corpo, então é um estilo. O boxe americano já é um estilo muito mais
não me toque. Vou tocar, não vou ser tocado. E o Pernell Whitaker, o Roy Jones Jr., o Floyd Mayweather, são lutadores que... O Muhammad Ali, que não gostavam de dar show no ringue. Aí tem a escola russa. O Bivol é um exemplo da escola russa. Tem a ucraniana, que é muito forte com o Lomachenko e com o Usyk hoje em dia, que é um boxe muito técnico. Aí no boxe olímpico também tem vários estilos de boxe. Então, as escolas de boxe formam. Então você consegue ver lutadores com características muito claras de cada escola. Isso é legal, né, cara? Porque tira você da zona de conforto, né? Porque senão só seria o cara treinar mais força, mais resistência, e é tudo igual mesmo, vamos ver o que aguentar menos. Não, sim, né? Eu até falo isso, que assim, uma das coisas fascinantes do boxe, pra mim, é o jogo de boxe, é jogar boxe, é o xadrez de boxe. Eu tento pôr isso no projeto pros meninos. Claro que na luta vai chegar uma hora que o coração vai contar, e vai contar muito, absurdamente. Mas eu sempre tento fazer meus lutadores virarem lutadores inteligentes. Na shootbox o trabalho é o mesmo. Eu falo, cara, toca, puxa, pega de novo, aí, sabe, é um jogo tentar trazer pra essa inteligência. Então, você vai acabar mesclando, você não vai precisar seguir uma escola basicamente. Você vai ter inspirações de algumas escolas, você vai tirar. Não descarta nenhuma delas e você vai estilos adaptando. Que te interessam e ver seu biotipo, ver seu perfil. Se é um cara mais móvel, menos móvel, se é um cara mais alto, mais baixo. Legal. E criar fazer essa ciência. Show de bola. É por isso que chamam que é arte nobre? A nobre arte, assim, a história da nobre arte é muito bacana porque o boxe ele veio do pugilato. O pugilato é uma forma de luta que tem relatos de 1500 anos antes de Cristo. Por isso que chamam de pugilismo, né? Isso, que é luta a socos. Então a gente tem... Só socos, né? Luta a socos. Mas na Grécia Antiga, onde foi... de onde veio o pugilato, tem relatos nos Sumérios, tem relatos na Grécia, mas na Grécia Antiga, o pugilato, assim, eles passavam tira de couro na mão, já tinham uma posição de luta e era soco até a morte. Alguns casos mais, né, do princípio mesmo. E aí, tinha o agarrar, tinha o jogar no chão, tinha outras coisas até chegar na Inglaterra, que os ingleses, o boxe começou a sair pelo mundo. Quando chegou na Tailândia, virou o boxe tailandês, com as regras do boxe tailandês. Quando chegou na França, virou o boxe francês. Na China, o boxe chinês. Cada boxe tem o seu estilo. O boxe que a gente vê, o boxe do Mike Tyson, o boxe do Muhammad Ali, o boxe que eu vivo é o boxe inglês. Quando ele chegou na Inglaterra, todos se apaixonaram pelo boxe. Só que era muito violento. E os caras falavam, cara, os nobres apostavam, os nobres... Tem uma série no Netflix muito legal, chama Thousand Blows, que mostra a transição do Bare Knuckle para a nobre arte. O Marquês de Queensberry, em 1800 e alguma coisa, não tenho a data de cabeça, 69, eu acho 39, ele apoiava muito o boxe e o assistente dele, o Sullivan, falou, cara, eu escrevi umas regras para tornar o boxe mais humano, mais legal de assistir e mais fácil de apostar, e fez cercar o ringue, fez o ringue cercado, fez o tempo de 3x1, fez o golpe não poder bater na parte de trás das costas, uso obrigatório de luvas, e a maioria das regras persiste até hoje. Legal. E os nobres amaram isso, porque não tinha mais agarrar. Então é por isso. Os caras falavam que não arrancar mais, mexer mais na sua roupa, era um esporte claramente dos punhos. E aí virou a nobre arte, porque os nobres gostavam muito de apostar, eles tinham lutadores deles, gostavam de praticar, tinham vários nobres que praticavam, e não tinha o agarrar, o jogar no chão, que alguns boxes, acho que o francês, o chinês, tem queda, tem coisas que é o boxe, e eles tiraram isso no boxe inglês. Quando chegou nos Estados Unidos, aí explodiu. Acho que é 1900, começo do 1900 e pouquinho, e a Olimpíada de São Luís, 1904, o boxe já estava explodido, e aí o boxe explodiu nos Estados Unidos, um boxe inglês, que é a nobre arte. O Brasil tem uma forma de boxe? Tipo, cara, ou é uma mistura? É uma mistura, mas o Brasil tem uma influência grande da família Zumbano, né? A família Zumbano foi uma da... Tem uns historiadores muito bacanas, o Tucori, os caras, o Breno Macedo, os caras que falam muito sobre a história do boxe, que os marinheiros europeus trouxeram para o Brasil. Então ele já veio com várias escolas, principalmente da Europa, e era um esporte super marginalizado aqui. E aí depois ele foi se difundindo, e a família Zumbano é uma das famílias precursoras do boxe no Brasil. E qual o boxe que o melhor, assim, o país que luta o melhor boxe hoje em dia? Hoje em dia, cara, eu sou fã do boxe mexicano por paixão, pelo estilo. Os Estados Unidos não tem como, né? Os Estados Unidos, ele tem, assim, pela quantidade de lutadores, eu acho que ele continua sendo a meca do boxe, pela estrutura esportiva, pelos lutadores. Para mim, o maior de todos os tempos
juntando todos os cenários, todos falam do Sugar Ray Robinson como lutador, mas em todos os cenários, em difusão do esporte, em marca, em nome, em tudo, não tem como fugir do Muhammad Ali. Pra mim ele é disparado. Esse é um cara que eu sinto não ter conhecido, pra mim é a maior inspiração do boxe. Também é um cara difícil de entender, porque a cabeça dele sempre teve muito além do tempo dele. Você conheceu todos os seus ídolos? Não, cara, o Mike Tyson foi uma experiência mágica. Você viu ali o Eder Joffre? O Eder Joffre também era um cara... O Eder Joffre, quando entrava nos lugares também, cara, iluminava o ambiente, cara. Onde o Eder Joffre tava... Cara, o Eder Joffre... Cara, meu pai... A história do Eder Joffre... Meu pai é muito louco. Meu pai era fã de boxe, amava boxe, amava. Nunca pôs uma luva na mão. Ele ia todas as lutas do Éder no Ibirapuera, ele entrava no vestiário dos caras, era rato de vestiário de boxe. Ele chegou numa luta do Éder depois da luta, foi abraçar o Éder, como se ele fosse amigo do Éder. E o Éder era um cara assim... Não dá pra falar do Éder. O Éder pra mim é... Não dá pra falar. Ele chegou pro Éder e falou, o Éder falou, eu vou casar, vai lá no meu casamento. No vestiário. Convidou meu pai pro casamento, meu pai foi no casamento do Éder. Que isso? Assim, era história. É isso. E aí um dia a gente estava no Mapping, eu sou muito velho, a pessoa nem sabe o que é Mapping, na loja do departamento do Mapping. E aí eu cheguei... Eu trabalhei na loja que comprou o Mapping. Comprou o Mapping. A Renner. Então, o Mapping, eu entrei com meu pai e, cara, tava o Éder e o Joffre escolhendo roupa lá. Aí o pai, pô, Éder, não sei o quê, eu fui no seu casamento, não sei o quê. E o Éder, cara, o Éder é assim. O Éder, ele podia te ver a primeira vez, ele podia não lembrar do meu pai, eu provavelmente não lembrava. E aí, como é que tá, não sei o que e tal. E aí o Éder me viu e ele fez uma mágica, ele falou que ele fazia o bíceps. Cara, isso ficou na minha cabeça, ele tirou assim e falou, aperta aqui pro moleque. E ele devia ter, sei lá, uns 40, 50 anos, não sei. E ele é forte pra caramba, daí eu olhei pra ele, ele falou, tal. E ele fez uma brincadeira comigo, aquilo ficou na minha cabeça por causa da minha vida. Eu faço com o meu tal, sabe? É um cara, como o Charles, assim, é um cara de outro planeta. Eles estão aqui só passando um tempo, mas E essa história do Éder é fantástica. Depois eu reencontrei o Éder várias vezes. E o Éder é um cara assim... E quando a gente encontrou o Mike Tyson... Olha que história maluca, vai vindo a história. Não, beleza. Quando a gente encontrou o Mike Tyson, ótimo. O Zumbano... O Rafael Zumbano, que mora nos Estados Unidos, que é primo do Éder, a gente encontrou... Eu encontrei o Mike Tyson, que ele tava pagando... Ele tava cobrando, tava numa época ferrado da vida, cobrando pra tirar foto com ele. Tá. Aí o que eu achei, cara? Imagina... sei lá, passar o dia inteiro com os caras vindo te abraçar e tirar foto, vindo te abraçar e tirar foto. Eu falei, cara, ele vai chegar, vai abraçar, tirar foto e tá tudo ótimo. Eu não fui com expectativa nenhuma. Mike Tyson. Entrei lá tremendo e tal, daí eu falei, Mike Tyson, sou um grande fã seu, eu sou do Brasil. Ele falou, Brasil? Cara, eu amo o Brasil, vem cá, me dá um abraço. Assim, Mike Tyson. E eu em choque, e o Mike Tyson assim, meu, Brasil é demais, eu queria morar no Brasil e não sei o que e tal. E aí eu levei a camisa da equipe pra ele autografar. Aí ele falou, me fala seu nome aí, letra seu nome que eu quero pôr seu nome. Aí o cara da coisa falou assim, Mike, you know the rules. Você sabe das regras, não pode. Pra ser rápido, né? Porque tem fila. Aí ele, meu amigo do Brasil, cara. Deixa eu autografar pra ele com o nome, Tyson. Aí eu falei assim, não, tudo bem, não precisa. Aí ele falou, aí o cara, Mike, you know the rules, de novo. Aí ele olhou pra mim e falou, cara, esses caras brancos, porque pra ele eu não sou um branco, pra ele eu sou um ticano, um latino. Esses brancos sempre querem ferrar com a gente, né, meu? Desculpa aí, cara, não posso autografar. Eu falei, não, tá tudo bem, abracei e tal. Aí quando nós voltamos com o Miguel, pra tirar foto com o Miguel, o Zumbano ligou pro Éder. No telefone ligou pro Éder e falou, Mike Tyson, o Éder Joffre. Aí o Mike Tyson fez assim. E o Garabikini, não, você tá brincando comigo. Que ele era fã do Éder Joffre, ele tinha uma foto do Éder na cadeia. Isso apareceu em documentário, ele contando que ele era fã do Éder. E aí, cara, na nossa frente, eu, Zumbano, o Mike Tyson falando com o Éder. Éder, I love you, Éder. E eu assim, cara, em choque, ó. Eu lembro da história, cara, em choque. Isso há quantos anos? Isso foi 2011. Olhei e falei, Mike Tyson falando com o Éder Joffre e não podia filmar nada. Eu tenho até um filminho que eu pus o celular no ouvido, o Miguel conversando com o Mike Tyson, o Miguel conversando com o Mike Tyson. Mas é um filminho assim, porque não podia ficar filmando. E aí, cara, ele falou, Éder, te amo, Éder, não sei o que, tal, obrigado, cara, abraçou os Zumbano, falou, meu, você realizou um sonho meu, eu queria falar com o Éder, não sei o que. Caraca. E foi assim, foi uma cena de filme. O Cebolinha, quando entrou na primeira vez no ringue não, né, na academia, quem eram os teus ídolos e hoje mudou alguma coisa, teus ídolos com a idade, experiência? Do boxe? No boxe. Cara, assim,
quando o Cebolinha entrou no boxe, ele nem fazia ideia, assim, tipo, eu era fã do Mike Tyson. Sim. Maluco pelo Mike Tyson, maluco. Porque ele era muito popular. É também, muito, né? muito. Isso aí foi em 87, era o auge dele. Era o auge dele. Mas assim, eu não conhecia nada de boxe, conhecia o Mike Tyson e tal. Meu pai falava muito. Aí, olha que louco isso. Existia uma... Meu pai falava Muhammad Ali, e eu falava, que Muhammad Ali, o quê? Mike Tyson, cara, Mike Tyson, moleque. E hoje em dia eu falo, né, cara, o Mike Tyson não daria a menor chance com o Muhammad Ali. A menor chance, não dá pra comparar um com o outro. Eu amo o Mike Tyson, mas não dá. Mas eu lembro do meu pai, e essa é uma história que me emociona, porque eu falava, você não sabe nada, não duraria um round e tal. Eu brigava com meu pai por causa que eu falava que o Mike Tyson ganharia do Muhammad Ali. Essa é uma história que eu lembro. Mas não duraria mesmo? Com emoção, não. Não, os dois no auge, assim. O Mike Tyson no auge físico dele era um cara que poderia nocautear qualquer um. Mas com a inteligência de ringue do Muhammad Ali, com o jogo mental do Muhammad Ali, o que ele fez com o Foreman era um Mike Tyson. Não com a mobilidade do Mike Tyson, não com a velocidade do Mike Tyson, mas com... Cara, o Foreman foi um dos maiores lutadores da história, assim, absurdo. Ele voltou velho, foi campeão, é assim, historicamente ele é muito maior que o Mike Tyson, muito maior, historicamente. É que as pessoas conhecem o Mike Tyson midiático, é um ser humano, é um extraterrestre, midiático, mas o Foreman e o Muhammad Ali ficou 3 anos preso, ele não ficou preso, mas ele ficou sem poder lutar, afastado, voltou mais velho, 34 anos, o Foreman com 26, 28 no auge, o Foreman invicto. O Foreman tinha lutado com o Frazier antes, derrubou o Frazier 7 vezes. Porque naquela época, acho que não tinha 3 por... Derrubou, atropelou o Frazier. E o Ali, quando lutou com o Frazier, eles fizeram as lutas históricas, que um ganhou, outro ganhou e tal. Então o Foreman era um monstro, o Foreman. E o Ali mentalmente foi lá, aquela luta famosa, e fez e tal, e, cansou o Foreman até o 7º round, cansando, fazendo o Foreman bater, por quê? Se ele abre a guarda para trocar com o Foreman, tinha um risco gigantesco de estar numa trocação, pegar um golpe do Foreman, ele caía. Como ele sabia disso, ele deixava o Foreman bater quando ele estava fechado. E quando o Foreman bater, ele encostava no Foreman. E o Foreman batia, mas pegava com ele com a guarda alta, pegava nele encostado, os golpes não tinham ângulo. E ele chegava pro Foreman e falava, cara, você bate fraco assim, George, é só isso que você pode entregar? E o Foreman batendo, e o Foreman foi cansando no 7º round. Então, resumindo, quando eu entrei lá, eu tinha o Mike Tyson como ídolo, e depois de muitos anos, assim, né, a minha mente hoje é completamente diferente. E pra mim, assim, resumindo, era o Mike Tyson e virou o Muhammad Ali, vai, pra ser mais sucinto. E hoje quem é o cara do boxe? Hoje o Usyk é um cara fantástico, né, o ucraniano. O Usyk é um cara que subiu do cruzadores para os pesados, foi campeão nas duas, invicto, é um cara que já lutou, é um cara assim, fantástico. Eu gosto muito do Inoue, que é um japonês que é também um fora da curva. O Crawford, que se aposentou, eu tive o privilégio de conhecer ele na luta do Samir lá no Madison Square Garden. Ele lutou com o Khan na luta principal e o Samir lutou numa preliminar, e eu conheci o Crawford lá. O Crawford acabou de aposentar agora também, é um cara assim, ele faz tudo que é impossível parecer fácil. Você olha assim, ele faz o arroz com feijão, é o boxe que eu gosto. Eu não sou aquele cara que gosta do boxe performático, eu sempre aprendi muito um boxe arroz com feijão eficiente. Eu não sou da escola cubana de trocar de base, giro composto, não é essa a minha escola. E o Crawford faz isso de uma maneira simples, não tem nada de, fala assim, nada de espetacular, mas tudo de maneira perfeita. Show. Top, né? Ô, irmão, me diz uma coisa, qual é o sonho do Cebola hoje? Cara, assim, hoje, o meu projeto está muito bem, né? Meu projeto está muito legal, mas eu gostaria que esses meninos conseguissem levar eles para lutar fora do Brasil, assim, a gente faz umas excursões com eles e levar os meninos para, vamos entrar no avião e lutar uma luta nos Estados Unidos, sabe? Conseguir levar esses meninos para fora do Brasil. Eu não tenho mais uma ambição esportiva de eu preciso fazer um campeão, seria maravilhoso, mas não é um negócio. Agora, na shootbox, o meu grande sonho é levar alguns meninos lá que eu tenho até na cabeça de serem campeões do UFC, sabe? Ter começado com eles, não começaram a carreira, mas começaram no momento que eles estavam ou entrando no UFC, ou intermediário no UFC, ou nem entraram no UFC. E daqui a alguns anos, um desses meninos se tornarem campeão do UFC
e acompanhar essa jornada, entendeu? Então, isso seria um sonho esportivo maravilhoso. Eu tive em 2 disputas de título do UFC, uma como corner do Napão, que ele perdeu pro Randy Couture, e outra eu fiz parte do camp do Charles, não fui corner dele, né? Não sou corner do Charles, já tem a equipe de corner dele, mas fiz parte do camp do Charles contra o Topuria. Foi aquela luta que ele foi nocauteado pelo Topuria. Foi uma luta bem triste para todos nós, né? Mas eu tenho esse sonho de ser campeão do UFC com algum atleta algum dia, mas hoje, de verdade, cara, assim, não é um papo de recorte para podcast, não. Minha vida é muito, muito, muito completa, assim, cara. Legal. Eu tenho uma felicidade gigante de estar, como eu te disse, na Shootbox, de estar no projeto, de estar aqui. Então, assim, seria até injusto eu pedir alguma coisa, sabe? O que dentro dessa jornada, o que for acontecendo pra mim. Show. Como tá o tempo aí, produção? Cara, tem mais uns 5 minutos. Eu queria perguntar não, que tu falasse mais sobre esse projeto na luta, como foi criado, como funciona, como que a galera pode entrar, se é aberto. Sim, é aberto, a gente tem vagas limitadas, né? São 30 vagas, jovens de 10 a 20 anos, é ali no Jardim Ibirapuera, zona sul de São Paulo, a Guilherme Valente. E é um projeto 100% gratuito, isso foi uma coisa que eu sempre fiz questão, os meninos não pagam... E é você mesmo que dá aula ou tem mais gente? Tem mais gente. Sou eu, o Marcos Lamas, que é um grande professor de boxe, o Marcão, a Gi Duarte, que é meu braço direito aqui, é uma professora maravilhosa, e o Felipe Montenegro na parte de reparação física. Não temos voluntários lá, os professores são remunerados, né? Porque eu acho que o voluntariado é uma coisa muito legal, mas que tem duração... Às vezes você tem um boleto para pagar em casa e o voluntariado acaba no boleto ali que você tem... Então, faz parte. Tem pra onde correr. A vida cobra, né? Cobra, não tem jeito. E a gente tem aula todos os dias para os meninos, segunda a sexta. E é maravilhoso lá, assim, tipo, eu ganho muito mais do que eles, assim. Eu ganho muito mais. O que eu recebo de feedback das famílias, o que eu recebo de feedback das crianças, o que a gente recebe lá é muito maior do que a gente entrega. Mas há uns anos atrás, eu sempre tive esse sonho, como eu disse aqui, pro Cícero, eu sempre tive esse sonho de ter um projeto social. E aí Deus mais uma vez me premiou, um aluno meu que trabalha com projetos sociais, né? Ele não trabalha com isso como carreira, ele tem uma condição financeira maravilhosa e ele põe parte dos ganhos dele para projetos sociais. E ele falou: Cebola, pode organizar que eu te ajudo. E aí, na época eu chamei dois atletas, né, do Brasil, o Juan Nogueira e o Pedro Otas. Acabou não dando continuidade, eles tiveram outras escolhas, eu fiquei sozinho no projeto. Hoje eu cuido de tudo lá, de toda a estrutura do projeto. A gente tem um programa de padrinho, quem quiser participar como padrinho do projeto com qualquer valor, pode estar ajudando. Quem quiser conhecer o projeto todos os dias está aberto, portas abertas, isso é legal. É no Parque Ibirapuera mesmo? Não, é Jardim Ibirapuera. Jardim Ibirapuera. É perto da Ponte Transamérica ali. Tá. Jardim São Luís, Jardim Ibirapuera, é zona sul de São Paulo. Sei. E a gente tem nosso espaço próprio. E é isso, @projeto _ na luta. É nosso vai Instagram. colocar na descrição. Vai colocar na descrição. Nosso Instagram. E é um sonho realizado. Um sonho... Meu irmão, minha cabeça frita aqui, cara, de tanta coisa que eu poderia te perguntar, mas pra gente ser objetivo e também não tomar muito teu tempo, irmão, você aprendeu muita coisa que dinheiro no mundo paga. Você vive muita coisa, experiência que dinheiro no mundo não paga. Porque a gente tem, às vezes as pessoas confundem valor com preço, Sim. né? Dentre tudo que tu já viveu, cara, falar para as pessoas, e aí esquece, vou até pedir para você esquecer a arte nobre e pensar no ser humano, aonde ele pode chegar quando ele tem contato com uma atividade física, com um esporte. Você é prova viva disso, eu posso falar que eu sou prova viva disso, da onde eu... É improvável, sabe? É tipo Charles do Bronx. Sim. Improváveis. Era improvável se eu acreditasse na história que contavam pra mim lá na favela, Sim. de estar aqui hoje trocando ideia contigo. Seria improvável, cara. Mas o esporte me fez... Eu tenho uma visão sobre o esporte que pra mim é tudo. Tudo. Eu queria escutar de você. Qual que é a tua visão sobre o esporte? E aí não interessa qual... Cara, é difícil, né? Eu sou um fanático, assim. Eu sou um cara... Eu me controlo para não ser um psicopata de ficar querendo que todo mundo faça esporte, levar todos pro esporte, ter que respeitar, entender que cada um tem um
né, uma vida, uma vivência, uma cabeça, tal. Eu sou um cara muito ligado nisso. E é o que você falou, né? Assim, não só as portas, não é a parte financeira, a parte de experiência de vida. Eu falo pros caras, eu sou bilionário. Eu não sou rico, eu sou bilionário de qualidade de vida. De poder viver isso aqui todo dia, de ter esse meu escritório, de poder estar em contato com as pessoas, tanto meus alunos do projeto, quanto com os atletas como o Charles do Bronx, um atleta famoso, onde o esporte me levou. Já viajei para o mundo inteiro através do esporte, eu já conheci, né, outras culturas, outras coisas, tudo através do esporte. Então, cara, assim, são infinitas possibilidades. O que eu aprendi muito é que nessa jornada, as contas elas se pagam, cara, assim, tanto pro bem quanto pro mal, entendeu? Eu tenho orgulho de falar que eu tô com o Miguel, fiquei com ele com 10 anos de idade até quase 40 anos de idade, 40 e tantos anos de idade. Eu fui assistente dele por muitos anos trabalhando, e o Miguel nunca me pagou financeiramente nada. Mas ele me deu uma coisa pra minha vida que não tem preço. Nenhuma faculdade do mundo me daria, entendeu? Ele me carregava de baixo pra cima em todos os eventos, eu chegava com o Miguel de Oliveira. Eu não tinha essa dimensão na época, era simplesmente legal estar lá. Mas, cara, o que eu olho pra trás hoje e falo, cara, olha o que eu vivi e olha a trajetória. A gente nem para pra pensar muito, porque a loucura da nossa vida vai levando. Mas você fala assim, não quero tomar seu tempo. Eu ficaria aqui 3 horas falando com vocês e feliz, cara, feliz, porque é uma coisa muito gostosa pra mim, muito bacana. E não é pra falar de mim, né? É pra falar realmente do esporte, da vida, das coisas, das experiências que a gente tem na vida. Então, eu sou um fã número 1 do esporte, cara, assim, acho que... Cara... Tu ainda tira uma luvinha de vez em quando? Sim, sim. O Cicero falou que queria tirar uma luvinha. Eu falei assim, eu falei pro Fernando no off, eu falei assim, eu vou falar pra ele me dar um soco. Mas assim, brincadeira, só pra falar, eu tomei um soco do Átila. Não, mas essa brincadeira tem os caras da shootbox, às vezes os caras pedem na rua. Me dá um chute na coxa, os caras pedem pros caras assim, né, quando encontra. Eu falo, mano, vocês são muito loucos, cara. Não dá. O cara fala assim, pô, mano, eu fiquei com o olho roxo porque eu tomei um soco do Charles. Eu não quero nem que volte ao normal. Aí deixa ficar roxo, Fica né? normal, fica assim, vai a minha foto. tatuagem. Então, minha tatuagem. Mas eu treino, faço questão de treinar, não consigo treinar, obviamente, como eu gostaria, né? Tenho 49 anos e, assim, a gente teve até aula final de ano aqui, tava treinando com o meu professor que trabalha pra gente aqui, que tem 20 anos. Falei, cara, Anderson, vai devagar, porque, mano, e aí a gente treina, mas, assim, eu não consigo. O esporte, ele é uma coisa que tá acoplada à minha alma, assim, eu não consigo ficar... Ontem eu peguei o carro e vim pra cá. A academia o box tá em recesso de final de ano, eu vim pra cá, falei, cara, eu quero, sabe? Legal, então é como se fosse um templo. Tua casa. É minha casa e não consigo ficar longe, cara, longe. O esporte pra mim Podia simular um soco nele rapidinho, só pra gente ver? Não, ele quer ver. O meu golpe favorito, todo mundo é o golpe no fígado. A gente termina no finalzinho aqui, ele... Devagar. Ele termina aqui com uma simulação. Tu é destro ou tu é canhoto? Eu sou destra. Só mas o golpe de esquerda no fígado é o favorito. Daí a gente pode fazer essa simulação. O Fernando. Ó, seria bom de encerrar. Tá. Tomar esse soco aí. Irmão, vou te falar uma coisa. Eu encontrei um cara... Eu sou muito ligado à energia. Eu sou muito ligado à verdade. Muito, cara. Eu aprendi também, isso com a vida. Eu gosto muito. Com a vida, a parte de energia, eu sou um cara realmente... E eu aprendi uma coisa na maratona, e eu vou pegar o que você falou. Pô, se eu pudesse, eu fazia todo mundo. Porque se você tiver com a mente fortalecida, que o esporte te leva para um outro patamar, outro patamar, você sobe de nível, principalmente quando você tem uma atividade e tu pensa igual profissional. Então, quando eu vou para a maratona, meu irmão, eu agora não bebo mais porque meu corpo não aceita. Mas quando eu bebia, 4 meses da minha vida, a periodização ali do treino, eu não bebia, meu irmão. Foco. E, cara, o esporte me trouxe isso. Mas só te cortar, você falou um negócio muito legal. Você falou, quando eu saio da maratona, eu sou outra pessoa. Morre aquele... Sim. Isso, cara, eu falo pro meu... Você desce do ringue, você não é o mesmo. Exato. Você desceu do ringue, você é outra pessoa. Que é a luta lá. O que eu vejo hoje, Átila, é que acontece muito, a pessoa se apaixonou pelo boxe por olhar, porque o amigo faz, porque isso acaba, é legal isso, né? A gente... Mas, meu irmão, finalizando aqui com um grande aprendizado que eu tive contigo. Amor pelo que faz. É isso. Independente de onde você vai chegar, só vai. É isso. Obrigado. Valeu, eu que agradeço. Pra mim é um prazer
Pode chamar sempre que a gente bate papo. Dá um soquinho aqui, dá um soquinho aqui, dá um soquinho aqui. Aqui, ó. Esse é o lugar aqui, ó. Esse? Aqui é o ponto. Boa, meu irmão. Valeu. Obrigado. E segue as redes sociais, é isso. Fechou, produção? Valeu. Fechou, valeu.